amo ter você com a gente. É isso mesmo. Para mais um episódio do programa Cá Entre Nós, mulheres lindas, mulheres inspiradoras, mulheres que fazem a diferença? Sim, nós temos por aqui. Eu amo quando vocês me chamam e dizem assim: Kai, eu tenho uma história inspiradora. E no caso dela foi o próprio companheiro que teve a grandeza de olhar para o lado e reconhecer a grande mulher com quem compartilha a vida. Eu estou muito feliz de ter comigo alguém que eu já conheço. Venho conhecendo mais ao longo do último ano e vou compartilhar com vocês um pouquinho da história dessa grande mulher. Esse é um dos adjetivos da Letícia. Ela é grande, grande no sonhar, grande no fazer, grande no transformar, e vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu estou usando o adjetivo grande para falar dela. Comigo, hoje, com todos vocês, Letícia. Que gostoso te receber aqui. Ai, que delícia. Que gostoso. Ansiosa, né? Porque eu acompanho, fico ali e a gente pensa, né? Se um dia a gente poderia participar de algo tão incrível assim que você faz, Ká. Então é uma honra, é mais que um prazer estar aqui. Aproveita essa oportunidade para dividir com as pessoas os seus feitos. São muitos ao longo da trajetória. A Letícia é uma mulher que se dedica a transformar vidas através do exercício físico em várias formas. Ela ama dançar, ela vai contar para vocês. Ela trabalha há muitos anos nesse universo de academias. Ela trabalha também como personal. Ela vai trazer um pouco de todas essas facetas. Mas antes desse mundo, eu queria que você contasse pra gente como foi a sua trajetória até chegar nas academias. De onde você vem até chegar aí? Eu venho de uma cidade muito pequenininha, chama Monte Santo de Minas, 20 mil habitantes mais ou menos, e sempre fiz parte da dança. Eu brinco que eu comecei a dançar antes de andar. E, enfim, cidade pequena, preconceito e tudo mais, então eu sempre quis estar envolvida no meio da dança exatamente, mas existe um preconceito na área de artes em geral, de atividade física, tudo. E eu passei a minha vida toda pensando em que momento eu sairia para buscar coisas maiores. Isso é uma coisa minha desde sempre. Então a gente forma, né, e sai para fazer faculdade, e assim eu cheguei em Ribeirão Preto. Mas vim fazer faculdade de enfermagem. Não sabia dessa. Vim fazer faculdade de enfermagem na USP. Gosto da área da saúde, acho que todo mundo fala, nossa, nada a ver. Não, tem tudo muito a ver. Exato. Cuidado, saúde, exatamente. Dedicação ao outro, entrega. Exato. E era uma outra área que sim, eu me sentia que poderia estar ali presente na minha vida, mas tiveram alguns acontecimentos pessoais no meio do caminho e não adianta. Eu brinco que a gente às vezes foge daquilo que faz muito sentido pra gente e a vida vai colocando a gente perto para falar, é isso mesmo? Você não quer tentar vir por aqui? E aí foi uma decisão muito difícil, até por não ter mais a minha mãe, enfim, pessoa que sempre foi ali minha referência, para eu discutir ali e falar, olha, eu preciso fazer a faculdade que eu quero, tentar a área que eu quero. Mas foi assim mesmo, sem apoio, sem todo mundo, você é louca. Tipo, enfermagem é a melhor da América Latina, na USP, vim de um lugar bem pequeno, sem estudar na raça, não tive condições de fazer muitos cursinhos aí, tudo mais preparatórios. Falei, depois eu vejo o que eu faço, eu não sei nem se eu vou passar, né? E aí fui fazer educação física na USP também. Decidi a educação física um pouco mais ampla, que me daria a possibilidade da dança, mas um pouco mais geral. E era só a dança até então. E aí tudo foi transformando no meio do caminho, super intenso, assim. Mas acho que o começo é aí, mas desde pequena, e aí eu queria crescer, eu queria vir, eu queria acontecer. A brincadeira era juntar todo mundo, passar uma coreografia, escolher não sei o quê, era, sabe? Que roupa que você brincava de escolinha? Não, eu brincava que eu era uma empresária de alguma coisa, era da onde, né? Assim, então eu sempre tive tudo isso dentro de mim, assim, talvez eu só tive que ir entendendo como trilhar esse caminho
que foi confuso e intenso até chegar aí nesse momento de hoje. E quando você começa a falar da sua trajetória lá, de onde você veio, a busca pela enfermagem e a chegada no mundo das academias, onde foi a tua porta de entrada? Qual academia foi essa? Assim que eu entrei na faculdade, por essa facilidade da dança, foi quando a Zumba chegou muito forte no Brasil. Zumba. Isso. E a gente tem na USP uma disciplina que meio que chama vários profissionais de outras áreas. Nisso eu tive uma aula de Zumba. Tinha uma instrutora no Brasil só. E aí eu fiquei enlouquecida, porque misturava a dança com a educação física. Não era mais aquela dança difícil em cima de um palco de balé que eu tinha vivido, de jazz, de concurso. E eu falei, nossa, quero fazer isso. E assim, tinha dinheiro, eu não, sabe, morava no alojamento da faculdade, trabalhava dançando em banda, bartender, tudo pra me manter mesmo que a faculdade era pública. E aí eu acabei, né, meu primeiro momento profissional, uma colega da faculdade, hoje muito amiga, ela trincou o dedinho e ela falou, Lê, preciso de uma substituição. Falei, vamos, você dá aula disso, daquilo? Eu falei, eu vou aprender. Eu não sabia o que ela estava falando. A minha cidade é pequena, então Les Mills, programas de aulas, isso não existia para lá, porque todo mundo formava e dava uma aula meio que do jeito que dava, né? E aí estudei com essa grande oportunidade. Quando ela voltou, eu tive uma proposta para ficar nós duas, mas era super longe, era uma primeira oportunidade que eu abracei. E aí, 3 instrutoras em Ribeirão Preto, eu e mais 2, a gente fazia, acontecia. A gente decidiu fazer um grupo e aulas gratuitas, mas beneficentes. E a gente foi disseminando tudo isso. E aí eu fui rodando muitas academias através da ginástica. Porque aí eu pegava uma grade inteira com jump, com step, com zumba, com abdômen, alongamento. E foi aí que eu mergulhei no mundo da academia, que nem era exatamente isso que eu vim buscar. Mas sempre fiquei muito aberta para as oportunidades que aparecia. Falava, vamos ver, vamos lá. Vou me dedicar, vou estudar, se for isso eu gosto, a gente vai aprofundando. E fui fazendo muitos cursos. E fui ali dentro da faculdade me desenvolvendo com a experiência e com os cursos aí nessa relação. Essa trajetória, ela é sempre marcada por certezas ou tem momentos de dúvida? Porque quando você traz a tua relação com a dança, com o corpo, parece que é uma constante e uma certeza. É uma certeza sobre o que me move, o movimento, o propósito. E eu, perdi a minha mãe, foi esse acontecimento difícil e, na verdade, a Zumba, esse meio de academia, das aulas coletivas que a gente tem contato com muita gente, a gente mexe com as pessoas. Por exemplo, uma aula de 45 minutos com o som ligado, sem falar, porque é indicação gestual, facial, enfim. E aí você precisa conhecer e mexer com as pessoas sem abrir a boca. Você precisa sentir. Eu acho que esse sentir era a única certeza que eu tinha, sabe? Não de fato como uma profissão ou como um caminho. E aí eu brinco que nessa cura das pessoas ali, que às vezes, nossa, Lê, eu tava separando meu marido, agora eu tô me sentindo bem, eu tomava uma medicação. E aí, na verdade, era uma cura minha, porque naquele momento que eu me mexia, que não parecia um trabalho, era um momento que eu saía das dores que eu não conseguia até então entender, passar, aceitar. Não conseguia lidar. E aí, diz que não pode, né? Olha aqui a psicóloga do meu lado, a gente enfia a cabeça no trabalho. Mas era uma troca que fazia muito sentido pra mim. Então, a certeza que eu tinha era estar ali sentindo tudo aquilo. Eu fui abraçando as oportunidades e fazendo, porque quanto mais desafio e coisas para eu fazer, isso sempre me instigou. E aí eu fui indo. Eu nunca nem percebi tudo o que eu fiz, sabe? Foi fazendo. Fui fazendo. Você vive, né, respira esse universo do corpo. O que tem aí que nem sempre a gente vê? E aí não vê mesmo, né? Porque a dança, ela transborda o corpo da gente e a gente não... No momento que eu falei que eu me liberto, e ninguém, talvez hoje, muita gente saiba agora, que lá na minha adolescência, na época da dança, eu sempre fui grande, né? Achava que era
muito gorda, muito fora do padrão, mas na verdade eu só não tinha um biotipo de dança, de bailarina muito presente na época, que agora, graças a Deus, muitas coisas estão sendo quebradas. E desenvolvi um transtorno alimentar, uma bulimia nesse momento, e sempre fui levando, né, a gente, por exemplo, né, são gerações, né, minha mãe nunca pisou numa academia, por mais que a gente sempre tenha tido contato com esporte, ela sempre incentivou, a gente sempre dançou, mas o sentido era, faz natação para não afogar, faz a dança, era o que tinha, e festival de dança na minha cidade. Então, tudo isso não era visto, não foi visto por ninguém, né? E eu nunca tive problemas em oportunidades profissionais, porque aí eu comecei a trabalhar como personal, eu comecei a fazer outras coisas além da dança, né? Formei, tinha mais tempo livre, queria uma carteira assinada ali. O que me daria isso naquele momento era uma outra realidade, era musculação. Fui me abrindo para essa parte, fui me apaixonando por esse outro lado do exercício em si. Eu nunca tive uma contestação sobre você é gordinha, porque até então aí eu já era bem gordinha, né? Mas tinha fôlego físico, consciência, enfim, motora, tudo que precisava para fazer meu trabalho. Mas a minha autocobrança em ser uma pessoa à frente de outras pessoas que buscava muito emagrecimento, muito estética, muito definição, e eu não era. Mas as minhas salas eram lotadas, eu sempre tive aluno, sempre assumia os empregos que eram propostos. Ninguém nunca, pelo menos diretamente, me questionou. Era muito mais um questionamento meu. Porque existe um estereótipo do professor, né? Muito. Do professor de dança, do professor de musculação, do personal. E você olhava para esse contexto, olhava para o próprio corpo e dizia, eu tô fora. Exato. E como eu posso estar fora se eu tô tão dentro? Exato. Né? E como vender ou fazer as pessoas acreditarem nisso, né? Como que eu faço você emagrecer se eu não emagreço? Sabe? E tive comentários, acho que todo mundo já passou por isso. A gente às vezes, ela tem preguiça, ela vive na academia, como que não emagrece? Ela faz exercício o dia inteiro, como é que não treina? Eu precisava descansar meu corpo, dava muita aula. Nossa, como ela dança bem mesmo assim, tipo, mesmo sendo assim, ou nossa, que leveza que ela tem nos movimentos. Mesmo pesada. Né? Só faltava concluir então, a frase, uns né? elogios tortos, assim. E eu nunca expressei tudo isso, né? Talvez eu achava que eu enfrentava isso. Mas, na verdade, eu guardava porque eu também não sabia o que fazer com Como isso. lidar com isso. Porque para muitos aparecia, para outros não. A minha vida profissional aconteceu muito rápido. Eu acabei entrando em gestão de academia. Comecei a dar treinamento para outros profissionais. Então, né, como é que eu podia ficar chateada com aquilo, já que a minha vida profissional acontecia, minha vida pessoal acontecia. As pessoas me enxergavam como um mulherão, alguém forte, alguém guerreiro que passou por dificuldades e conquistou seu espaço. Né? Então eu não me dava a chance de sentir essas dores, essas dificuldades. Será que dava tempo? Não. Hoje eu sei que não, né? Então, é um misto de coisas aí, né? Como é que você conseguiu, Lê, sair disso? Disso que eu tô dizendo, em especial o teu próprio movimento de autocobrança. Eu não saí, estou saindo. Olha, que delícia falar com alguém que tá em transição. Exato. Em movimento. A caminho de. Exato. Fiz muitas transições, muitas. Me propus a muitas mudanças, mas essa, sem dúvida nenhuma, é o meu momento mais consciente de transformação, talvez essa palavra. Mas eu fui no fundo do poço, né? E aí, né, muitas vezes a rede social, a nossa profissão, que é sempre descontraída, feliz, animada, qualquer momento que você chega, o seu personal, ele tá com aquela energia, se é 5 da manhã, se é à noite, e eu sempre tive assim. Mas, na verdade, em que momento isso começou a virar a chave? Eu decidi sair completamente da área da educação física. E aí eu tenho uma facilidade comercial muito grande, comunicativa, sempre me formei com o estúdio aberto, então a coisa mais pra frente, assim, mais comunicativa e tal. E aí nesse momento eu falo a importância de pessoas que inspiram outras ou que
olha para algo que as pessoas talvez não olham mais profundamente. E aí foi o meu único emprego breve e rápido. Nesse momento eu fui convidada por um gestor, por um professor, por alguém que quis fazer uma diferença na educação física para fazer uma gestão comercial e só. E eu nunca tinha feito gestão dentro de academias, de estúdios, só comercial, sem a parte técnica. E eu, no momento que duramente eu decidi sair da área. E aí eu falei, poxa, de novo, sabe o que eu falei do começo da... A gente tenta sair, parece que alguma coisa aparece para falar se é isso mesmo. Eu falei, eu vou tentar, é a minha última tentativa. As pessoas às vezes têm o dom de tocar em lugares muito rápido. Não fiquei, né? São gestões diferentes que eu não me adaptei, mas fomos muito honestos um com o outro no sentido de... Não tá rolando. Isso, porque eu falo de alinhamento de expectativa, né? A minha de gestão e a minha formação era uma, a dele era outra, e a minha dava certo e a dele também. Que delícia, né? Conseguir olhar e dizer, meu lugar não é aqui, Isso. né? Libertador. Libertador. E muito difícil, eu nunca pedi demissão, eu nunca fiquei, assim, pedi demissões, mas assim, eu nunca falei, poxa, não tô me encontrando, né? Porque eu me adapto muito, né? E aí, nesse momento, eu conheci a Karina, que também teve esse ponto. E aí, tive a oportunidade de encontros de mulheres inspiradoras, empreendedoras e tal. E nesse momento, eu parei e falei, poxa, porque sabe quando parece que você é muito... Ninguém mais pensa igual a você, você fala, gente, eu acho que eu tô meio errada no mundo. Parece que eu enxergo a educação física, a dança, a atividade física, as oportunidades de um jeito que eu entro nos lugares... Então eu falei, poxa, acho que eu tô muito fora. Sou eu. E eu comecei a me anular. E aí, esse momento breve, eu passei, né, pelo PJ, por você, por um companheiro que sempre acreditou em mim. E é muito importante ter pessoas perto da gente, porque no momento que a gente tá ruim, todo mundo sai. Que fala assim, eu acredito, você não acredita, mas eu acredito em você. Né? As pessoas não estão erradas, você tá certa, é por aí. E aí eu falei, poxa, eu vou meter a cara, eu vou criar. Eu fazia isso intuitivamente, mas decidi ter uma metodologia, um nome. Era um momento que algo novo estava nascendo, né? Que na verdade ele já era intuitivo. Mas eu precisava dar forma, estrutura, nome. Eu precisava começar a convencer as pessoas de que aquilo existia, de que aquilo foi feito com várias pessoas e que era possível. E eu criei o 360. E projeto novo! Exato. Criado a partir de momentos de profunda reflexão, Sim. Momentos de virada, momentos em que tudo parece perdido. Totalmente perdido. Momentos em que a gente olha e fala, não estou me encontrando, Exato. né? E o momento que a gente mais se encontra, é muito doido, né? Exato. Quando a gente de fato consegue renascer. Isso. E renascer por algo, para algo, por um propósito, né? Acho que isso faz todo sentido. E aí, cara, aquela coisa do não é mais o adaptar as situações. Essa situação, ela foi criada por mim, né? Então, eu sou muito grata a todas essas adaptações, a tudo que me apertaram, vai, faz isso, troca e transfere, porque tudo isso me deu condições dessa maturidade, dessa experiência, dessa consciência e de falar, ok, é para começar do 0, assim, do 0 em cargo novo ou empresa nova, do 0, então agora vamos então falar para o mundo, para as pessoas, que seja o meu mundo pequeno, o que de fato eu acredito e ver como que isso vai ser. E aí é esse o momento. Vamos falar de 360? Vamos. Bom, conta pra gente um pouquinho, né? Em que contexto o projeto nasceu, a gente conseguiu entender, Sim. né? Vem do teu ventre, Isso. um momento de dificuldade, reflexões. E você criou o projeto 360. O que é o projeto? Em que ele consiste? Qual que é o teu objetivo? Qual que é o público? O que você espera com ele? Perfeito. Bom, ele nasceu dessa junção pessoal-profissional. E se você olhar o primeiro vídeo de lançamento dele, ele fala uma frase assim: você já passou por algumas experiências constrangedoras, ou não se sentiu pertencente a entrar numa academia e ter vergonha, ou aquela coisa, infelizmente, acontece muito ainda de o professor, ele vai na menina bonita, no corpinho. Então,
E eu fiz um story brincando do tipo, me conta se você passou por alguma coisa assim na dança, no esporte, no trabalho, ou coisas especialmente que envolvesse atividade física. Eu recebi tanto depoimento, tanta gente que eu não imaginava me contando situações. E eu falei, eu quero essas pessoas. Essas pessoas, assim como eu, que não se sente pertencentes a alguma coisa, ou, né? E aí ele era talvez para alguém fora do padrão, para mulher gordinha, para mãe que não tem tempo e as pessoas acham que é preguiça, que ela não se cuida, que ela sai desarrumada. E assim ele foi lançado, cara. E é muito louco como a gente também tenta nichar muitas coisas. E nesse meio do caminho ele foi se transformando, porque... E aí eu fiquei feliz com o começo. Os companheiros dessas mulheres incentivavam muito elas, e hoje eu dou aula para eles. Eles vieram a partir dela. Exato, e me veio um perfil maromba, homem, gordo, magro, saúde, estética. E aí eu parei e falei, meu Deus, não posso mudar de projeto de novo, esse daqui é tudo que eu sempre pensei. O que eu vou fazer? Porque o foco, ele é mulheres. Pessoas que talvez não gostavam, tudo... Mas eu não posso deixar pessoas de fora. Então, todo mundo merece ser olhado em 360 graus, né? Eles, sem dúvida, assim, tipo, 20% são homens, né? Não todos maridos, mas 2% não é. Mas o foco somos nós, que a gente olha no espelho e a gente... Ou o mundo cobra, ou a gente se cobra, ou a ausência de ser mãe... Ou se sentir egoísta quando você decide tirar um tempo para ir para uma academia, se cuidar, e talvez o filho tenha que ficar com o pai uma horinha em casa. Mas o pai, é mãe, os dois fizeram a criança, né? E aí, poxa, o marido pode jogar futebol, você não pode treinar? Ou, né? Então, o foco é esse. Por que 360? Primeiro, e aí que vem a grande sacada, porque todo mundo acha que é mais um pacote de personal que você contrata nutricionista, personal, e a gente tem 4 pilares. Nutricionista, óbvio, né? A gente não precisa entrar nesse detalhe, que a alimentação é totalmente essencial. Isso. A atividade física, o personal aí. A estética, que na verdade todo mundo acredita que ela vem para o resultado físico, mas o intuito da estética englobada é fazer as pazes com o espelho. É ter o tempo que você tira na sua semana, de 15 em 15 dias, depende, para se cuidar, para deitar e deixar alguém cuidar de você. De um jeito que não é sofrido, porque a gente sabe que a academia às vezes é sofrida, falar não para um chocolate às vezes é sofrido. A estética entra aí. E a psicologia, né? Que tudo que eu fui, comecei, parei, engordei, emagreci, tive corpão, fui gordinha, fui magrinha. Porquê, né? São gatilhos que foram acionados e eu não soube lidar com eles. Então, entra essa parte. E não tem pacote nenhum. Os profissionais estão lá, para quem quiser aprofundar em alguma das áreas. Com, óbvio, valores diferentes, porque faz parte desse nosso grupo, desse nosso programa. Mas eu, com toda essa vivência, com todo esse estudo, com toda essa formação e com tudo que eu passei e estou passando, eu olho você em 360 graus. Porque você vai me procurar por um objetivo. E perfeito. Esse vai ser o nosso papo. E a função, na verdade, da Letícia, e eu desenvolvi isso também como gestora, que a gente acaba tendo líder, que entender como falar com cada um, ou o que despertar em cada um. A minha obrigação, mais do que estudar seu corpo, seus resultados e melhorar ele, por estética ou saúde, é criar uma rotina, um dia a dia e um hábito prazeroso que vai te levar no que você me procurou, no porquê você me procurou. Então, 360, eu falo que é transformar a mente das pessoas a partir da atividade física, porque a gente tem um lado químico, hormonal, que ele já atua e ele me dá uma força muito grande para fazer isso de uma maneira que muitas vezes a pessoa ela nem percebe o que eu estou fazendo com ela. Eu vou contando tudo isso em outros momentos para ela. Lembra disso? Você trazia isso para mim. Eu quero te contar como você tá agora. Ela faz assim, porque são coisas que ela nem tinha percebido. E aí, nisso, eu vou também ouvindo sentidos, porque a pessoa ela fala, eu só vim cuidar da minha saúde. Dali a pouquinho ela me conta que ela nunca entrou num provador de uma loja normal,
tem que ser plus size, que lá atrás tinha que ser costureira porque não tinha, ou a primeira vez que eu vesti uma calça de uma loja popular, no sentido de tamanho, entrar num vestiário que eu não sabia como era. Mas ela não me contou isso no primeiro dia. E aí eu vi tudo isso, cara, é uma coisa que ela transborda. E cada dia que passa eu quero fazer mais. E aí foi para um aplicativo, e aí foi era só presencial, e aí ele foi para o online, que na verdade você tem esse treino, mas os meus encontros são pessoais, uma vez no mês, porque a gente não pode perder essa rede, esse contato, sabe? A conexão, né? Exato. Ele é novo. Isso. Né? Mas te ouvindo e te vendo, porque eu sou uma seguidora da Lê, parece que ele nasceu grande, né? Pelo mundo que eu me desenvolvi, estudei de gestão, a gente aprende muito planejamento, né? Os passos que a gente dá, e eu não podia mais errar, cara, falando financeiramente ou de trocar para lá e para cá. Eu acho que eu não suportaria aquilo naquele momento mais. Então eu decidi o que eu fazia para as empresas, para as pessoas, eu decidi colocar num papel meu, porque se eu faço isso tão bem, bato metas em todos os lugares, por que não? E eu criei um planejamento, cá, para 1 ano. E meu planejamento de 1 ano aconteceu em 3 meses e meio. Sim, ele foi muito estruturado. Sim, ele tem muito significado, e quando a gente tem significado na coisa, você coloca o profissional junto com o que está aqui dentro, é óbvio, né? A gente alcança resultados em outros níveis, exato. Né? E eu tive pessoas que acreditaram nele por me conhecer ou por me ouvir um pouquinho, né? E falar assim, vai. Eu escutei, você tem noção do potencial que você tem? E essa frase quem me falou foi você. Num curso que eu fiz, eu falei assim, eu tenho noção, mas eu não sei onde que isso tá, mas eu vou encontrar. E aí eu recebi uma música de samba do Thiaguinho, que eu falei, pronto. Acho que tá por aqui. É isso, é por aqui, vamos. Então ele é muito pouco tempo para tudo isso, né? E aí na hora que eu tive que parar, assim, e por isso em algumas palavras eu falei, meu Deus, eu não sei nem resumir isso, eu tô até aqui falando bastante. Porque é tudo isso mesmo, né? Não tem como resumir tanta coisa, mas assim, ele tem muito mais coisa, porque aí eu fui obrigada a aumentar esse planejamento. Então, vem muita coisa por aí ainda, mas, nossa. É porque aí dentro tá cheio, né? Tá cheio. E aí, quando a gente tá cheio, a gente transborda, né? E aí, você falou cheio, né? Eu falei que eu estou no processo, né? E olha só, eu queria muito curar as pessoas, eu queria muito que as pessoas não ouvissem assim, nossa, o festival era a coisa mais importante pra mim. Lê, esse ano tem um top na roupa. Esse ano tem um figurino seu que é barriga de fora. Você precisa começar a emagrecer. Eu queria... E aí, poxa, eu podia ter parado de dançar. E eu parei por um momento, mas eu voltei. Eu vi pessoas sendo expostas em academia e não entrar numa sala de ginástica. E eu queria curar, né? E quem sou eu para curar alguém? Mas assim, eu queria pelo menos que ela se permitisse a coisas que às vezes eu não me permitia. Eu não punha um biquíni, eu não desfilei em coisas que eu fui convidada, eu não, né? E aí foi a história da minha cura. E por que ela agora, cá? Porque eu falo que a gente não consegue encher um copo se a jarra da gente tá vazia. Então ela tá transbordando, eu quero encher copos, assim, né? E quando a coisa ela acontece, a gente quer mais no bom sentido, né? Não no sentido ganância, mas no sentido de eu faço pra você e você vai fazer por mais alguém, que você vai fazer por mais alguém. A famosa corrente do bem, né? Exato. E como as pessoas certas, não sei se certas, mas que também tem essa mesma perspectiva que você, chega perto de você nesses momentos. Né? Para auxiliar e para ajudar isso disseminar, né, cara? Eu fico me perguntando aqui, te ouvindo, né? Acho que a sua conversa, nosso bate-papo, ele tá rico, profundo, reflexivo. Sim. Tanta coisa para vocês aí. Fico me perguntando aqui, em que você considera que o 360 está te transformando? Ele me transforma principalmente, que eu acho que é o que faz todas as outras coisas serem transformadas também, a aceitação. Aceitar limites. É entender que eu não sou perfeita em tudo,
que eu não preciso ter o corpo perfeito para, se sim, alguém que tem o corpo perfeito me procurar ou querer ter um corpo perfeito, é que a gente erra também e que a gente é vulnerável, sim, e que se a gente tem humildade, reconhecimento, se a gente fala, então deixa eu te falar que eu tenho aqui a minha alçada vamos lá. Então daqui ou eu vou estudar, vou trazer para você, ou outra pessoa vai vir aqui comigo, e me permitir, sabe, Kai, me permitir me tratar. Eu nunca, como uma pessoa que cuida de saúde física e mental há mais de 10 anos, não vou fazer conta agora que eu vou errar, eu nunca me permiti cuidar disso. Eu nunca fui a um médico, fiz um acompanhamento, uma terapia, porque não dava tempo, porque na verdade eu não me aceitei vulnerável. Não porque tava tempo pronta, a gente né? cria, a prioridade é a que a gente dá. Então hoje eu tenho compromisso pessoal, hoje eu tenho, primeiro, difícil acordar 4 da manhã, mas é só às 5 que eu treino, porque tem que ser antes de dar as minhas aulas, antes de entregar tudo isso para outra pessoa. Porque aí eu tô tão envolvida com você que não dá para eu parar e voltar para mim. Eu tô cansada, eu dei um monte de aula, eu dei treinamento. Então, é inegociável o meu horário, o meu dia, tudo isso, sabe? Pensa que a gente tá chegando no fim. Triste, né? Tem tanta Sim. coisa aí ainda. Nossa, muita. Um universo. E eu queria que você escolhesse alguém para agradecer. Tenho muitos agradecimentos, muitos. Muitas pessoas que eu poderia falar muito. Eu não estaria aqui, viva, sem modo de falar, no sentido literal, né, para quem passa por transtornos mentais, psicológicos e dificuldades de depressão, enfim. Mas assim, a minha mãe teve uma breve participação nesse mundo nosso, né, que eu acredito em outras coisas. Mas como a missão das pessoas importantes ou que tem tudo muito forte, aflorado e que consegue inspirar a outra, que consegue abrir caminho para as outras pessoas, são breve mesmo, porque eu acho que talvez a missão ela é tão intensa e tão rápida e hoje, né? Então assim, queria ser um terço, quero ainda, tem um chão aí da força dela, da inspiração dela, da honestidade dela, de tudo que ela se reinventou e fez e foi e me ensinou muito nova. E eu não sabia que eu sabia fazer tudo que eu sei fazer, eu não sabia que eu sabia me virar, trabalhar, entrar num ônibus, num banco, eu não sabia de tudo isso e ela já tinha feito tudo isso. Consciente e inconscientemente, porque teve coisas conscientes por ter sido uma decisão dela, de ter encerrado nesse plano. Então, não tem como ela não ser a pessoa principal para agradecer, porque eu queria muito que todo mundo nessa vida tivesse tido a oportunidade de falar com ela 5 minutos para entender o que eu tô dizendo. Então, eu acho que é isso. Muito bom. Só agradecer. Agora sou eu que agradeço a você. Pela troca, pela profundidade da conversa, por se olhar de uma forma tão especial e íntegra, por permitir falar de algo que está tão vivo em você, né? Então te agradeço por estar aqui no Cá Entre Nós e por mostrar para vocês o que é de fato a essência do Cá Entre Nós. Cá Entre Nós é isso! Maravilhoso. Né? Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade, Cá, de ter cruzado minha vida com a sua, de ter sido inspirada por você e ter conseguido fazer o meu 360. Obrigada por tudo. Obrigada a você que está aí, a você que valoriza boas histórias, a você que se permite de verdade aprender com os outros. Obrigada a você por fazer parte do programa Cá Entre Nós. Eu já estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e até o próximo Cá Entre Nós.